Se você é uma pessoa que não sabe onde colocar o seu tempo, se você é aquela pessoa que não está habituada a se colocar em primeiro lugar, se você vive fazendo tudo para todo mundo e não olha, faz um monte de coisa para um monte de gente, um monte de coisa em busca de bens materiais e se esquece de olhar para a sua vida de uma outra maneira e esquece de olhar para dentro de você, hoje eu vou te dar uma dica de leitura que vai mudar a forma como você encara o seu tempo e eu digo mais, a forma como você encara a sua rotina. Como sempre aqui no canal, eu gosto de trazer para vocês livros que são proveitosos, livros que edificam, que modificam a sua vida e que te fazem refletir e que te inspirem a buscar ser uma pessoa melhor. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já ativa as notificações, deixa o like, se inscreva no canal, porque hoje eu vou trazer para vocês 7 lições do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro aqui da doutora Ana Cláudia Arantes é fundamental se você é aquele tipo de pessoa que está naquela roda da produtividade exagerada, se você é aquele tipo de pessoa, aquele tipo de mulher que não coloca tempo para você, que você está sempre colocando tempo para o outro, esquecendo de você. Então, se você é esse tipo de mulher, já fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar quais são as 7 lições desse livro que vão mudar a forma como você vê o seu tempo. Primeira delas, a morte é uma etapa da vida. Nós precisamos encarar a morte como algo natural. Quando nós encaramos a morte como uma etapa natural, nós nos preparamos para ela. E aí nós nos preparamos não só financeiramente, mas principalmente emocionalmente. E essa preparação emocional, ela não é só para os últimos dias da nossa vida, ela vem por toda a vida, é de construindo bem as nossas relações no dia a dia. Então, se nós encaramos a morte como uma etapa natural da vida, todos os dias nós damos amor, carinho, tempo para as pessoas que nós amamos. E aí vem a segunda lição, a vida acontece agora. Nós só temos o hoje, nós só temos o momento presente. É ele que nós precisamos viver. É nele que nós precisamos demonstrar as nossas emoções. É no dia de hoje que você tem a oportunidade de formar as suas conexões. Nós só conseguimos fazer alguma coisa no dia de hoje. Então, ligue para as pessoas que você ama, abrace as pessoas que você ama, esteja presente com seus filhos, saia um pouco do celular e realmente esteja presente nas conversas, forme laços realmente relevantes. E aí um outro ponto, pensando em desenvolvimento, é hoje que nós podemos construir uma pessoa melhor, é hoje que nós podemos nos preparar melhor para a velhice, para estarmos mais fortes se nós tivermos uma perda. É o momento de hoje que nós temos. Terceira lição, relações humanas são mais importantes que bens materiais. Nós vivemos numa sociedade em que nós somos muito pautados, nós somos muito considerados de acordo com os bens que nós temos. Então, o nosso sucesso, ele é medido pelos bens que nós temos. Mas, no fim da nossa vida, nada do que nós construímos, nada do que nós adquirimos de bens fará diferença. A única coisa que fará diferença na sua vida são as relações humanas que você formou. É o que você vai deixar para essas pessoas. Eu vou indicar para vocês aqui também 2 filmes nessa temática e que casam com essa conversa. Um deles é uma comédia romântica, uma comédia meio dramática no final, que é o Clique, que é um filme com o Adam Sandler, que é muito bacana. O comecinho dele é uma comédia, depois o filme tem uma lição bastante interessante que casa com essa questão das relações humanas e dos bens materiais. E o outro, que aí sim é um filme dramático, né? É um drama, é Antes de Partir, com Morgan Freeman e o Jack Nicholson, acho que é isso mesmo. Eu indico que vocês assistam esses filmes olhando com esse viés daquilo que é importante. Se você notar, a lição desses 2 filmes é exatamente essa. Obviamente que não é para a gente deixar de construir as nossas coisas, de desejar, de querer, de buscar uma vida melhor, mais confortável financeiramente. Mas isso não pode ser o principal da nossa vida, porque senão nós vamos ter essas vidas que os personagens ali dos filmes levam. E que também eu tenho certeza que se você olhar
pro lado você conhece pessoas que vivem assim e pode ser que você esteja vivendo assim também. Então vale muito essa reflexão. Quarta lição: propósito de vida é viver bem. Todos nós temos um propósito, né? Nós precisamos encontrar o nosso propósito. Por que nós fazemos isso? E a autora desse livro, ela traz a ideia de que o nosso propósito de vida deve ser buscar viver bem, buscar ter uma vida saudável, uma vida em que nós estejamos satisfeitas em viver. Obviamente, sempre estão acontecendo pequenas questões ou grandes questões na nossa vida que podem nos abalar. Mas quanto mais nós buscarmos o fortalecimento, o autoconhecimento, o conhecimento, o fortalecimento da nossa autoestima e da nossa autoconfiança, melhor nós vamos passar, inclusive pelos momentos difíceis. Então, tenha como propósito da sua vida viver bem aquela vida, ter uma vida realmente com significado em que você tenha satisfação naquilo que você está realizando. Quinta lição: desapegue-se das culpas. Eu tenho uma aversão àquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu até quero fazer um vídeo sobre isso ainda, porque eu tenho uma visão completamente diferente sobre esse assunto. E isso foi uma das frases que eu aboli da minha vida. Mas eu acho que nós podemos estender isso para outras situações da nossa vida, que nós estamos sempre olhando com aquele viés de culpa, né? Então, se sentindo culpada pelas coisas que aconteceram, pelas coisas que não aconteceram, pelas coisas que não aconteceram de determinada forma. Queria convidar vocês a olharem para as situações que vocês se sentem culpadas ou se sentem chateadas com uma outra perspectiva, com a perspectiva da superação, com a perspectiva do livramento, com a perspectiva do paciência, aconteceu, vida que segue. Então nós precisamos olhar para as situações que aconteceram na nossa vida sem ficar carregando culpa. Qual que é o problema da culpa? Quando nós estamos nesse estado de culpa, o tempo todo se sentindo culpadas, nós não conseguimos caminhar. A gente está o tempo todo olhando para trás, o tempo todo buscando, se martirizando, trazendo pontos negativos para a nossa vida e nós esquecemos de viver a vida agora. E aí a sexta lição: seja grata pelas pessoas, pelas coisas, pelos bens e pelas experiências. É meio que viver como uma Poliana, a Poliana do livro, né? Não sei se vocês conhecem a história da Poliana, mas a Poliana, ela fazia o jogo do contente, então ela sempre tentava tirar algo positivo das situações. É óbvio que algumas situações, elas não têm algo de positivo para nós tirarmos, mas nós podemos tirar lições para nós aprendermos. Nem que o aprendizado seja para nunca mais repetir aquilo. Então comece a olhar para aquilo que você viveu de uma outra maneira. Então, aquilo aconteceu, eu fiquei chateada, mas eu posso transformar isso, eu posso fazer uma limonada com esse limão. Então comece a olhar para a sua vida com essa perspectiva. Isso não resolve todos os nossos problemas, mas isso nos ajuda a seguir em frente, porque nós precisamos seguir em frente. A nossa vida é daqui para frente. Independentemente do que você viveu, você precisa encontrar formas de reescrever a sua história, ressignificar o seu passado e seguir em frente para que você possa construir um futuro melhor. Por fim, sétima lição, e para mim uma das mais importantes: você não cuida de ninguém se você não estiver bem. Então, se você é mãe, se você cuida das pessoas, se você tem uma família, se você é aquela pessoa que é altruísta, que está sempre pensando no outro, acredite, você precisa primeiro olhar para você. Por várias razões. A primeira delas é: quando você se abandona, lá na frente vem a conta. E aí sempre tem aquele arrependimento. E você coloca a culpa nas pessoas pelas quais você abriu mão de você, muitas vezes sem sequer ser pedida. Então nós temos essa mania, nós fazemos determinada coisa e depois nós lamuriamos, nós ficamos jogando aquilo no colo do outro. Segundo, se você não está bem, você não consegue estar bem para cuidar do outro. E aí entra também a questão do cuidado físico. Muitas vezes, se você não está bem, você não está forte, você não está pronta, você não está com saúde e disposição, você não consegue cuidar bem das outras pessoas. Vou fazer esse adendo também para a saúde mental. Se você está passando por um momento de dificuldade, que a sua cabeça não está boa, procure ajuda. Mesmo que você esteja no momento em que você está se dedicando a alguém, você precisa buscar meios de ficar bem também, precisa procurar ajuda. Tem uma frase nesse livro aqui que eu acho muito interessante, que é a seguinte: quem cuida do outro e não cuida de si acaba cheio de lixo. Lixo de maus cuidados físicos, emocionais e espirituais.
E lixos não servem para cuidar bem de ninguém. Simples assim. Então, se você está nessa de estar sempre cuidando dos outros, achando que você é uma heroína, que você é sensacional, desconstrua essa ideia. Você precisa aprender a se cuidar também. Nós cuidamos melhor quando nós estamos melhor. Eu falo que uma mãe é uma boa mãe quando ela é boa para si primeiro. Então, precisa ter tempo para você, precisa olhar para você também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo acenda uma luzinha na sua cabeça. Vou deixar para vocês o link desse livro na descrição desse vídeo, tá? Então, se você não leu ainda, leia que vai valer muito a pena. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.